Olá, meu nome é Evaldo. Este é o pitch final de monografia de Sistemas de Informação 2. Este trabalho é sobre privacidade de localização considerando espaço e tempo. Está sendo realizado sob a orientação do professor Loureiro. Com o rápido avanço da computação ubíqua, que é a computação em todo lugar e usada de forma transparente pelo usuário, houve também um aumento da necessidade de privacidade por parte dos usuários. Violações de privacidade podem levar a grandes perdas financeiras, além de colocar em risco a integridade dos usuários e até da democracia, já que essas violações podem atingir pessoas, instituições públicas e grandes corporações. No contexto da computação ubíqua, grandes quantidades de dados das entidades são coletadas e tratadas. Esse tratamento vai da coleta de dados, passando por um pré-processamento, caracterização, modelagem e, por fim, aplicação dos dados para os diversos fins. Assim, dados sensíveis podem ficar expostos ao uso indevido, sendo que dados de localização estão entre os dados sensíveis. Tais dados podem indicar a localização atual e passada dos usuários quando analisados utilizando coordenadas de espaço e intervalos de tempo. Dessa forma, informações de um usuário podem ser obtidas e sua identidade, hábitos e comportamentos podem ser expostos. Essas informações são obtidas através de diversos sistemas de referência, como redes sociais baseadas em localização, sistemas bancário e de crédito, torres de celular e sistemas de navegação por satélite, por exemplo. Diversos tipos de ataque à privacidade de localização são empregados para violar a privacidade do usuário. Sua classificação vai depender do ponto de vista de cada autor. Por ora, vamos focar nesses 4 tipos de ataques, que é a comunicação em primeira mão, comunicação em segunda mão, observação e inferência. O ataque de comunicação em primeira mão consiste no fornecimento dos dados sensíveis pelo próprio usuário de forma inadvertida ao adversário. Por exemplo, ID, nome, fornecidos em uma conexão Bluetooth ou Wi-Fi. No ataque de comunicação em segunda mão, os dados do usuário são passados por uma entidade a um adversário que não tem autorização para obtê-los. Por exemplo, os dados de localização fornecidos ao adversário por uma empresa para a qual o usuário cedeu tais dados ao usar um GPS ou fazer check-in em algum local, por exemplo. O ataque de observação pode ser empregado de diversas formas, sendo uma delas a implantação de dispositivos de vigilância que observem e vigiem o usuário em um local por tempos determinados, com câmeras instaladas para esse propósito, apesar de isso ser bem custoso. No ataque de inferência, o adversário tentará determinar a localização do usuário no tempo e espaço, fazendo uso de algumas técnicas, como map matching, por exemplo, que consiste em sobrepor uma área do mapa com os dados de localização, podendo assim excluir alguns pontos que o usuário provavelmente não estaria, considerando a sua velocidade de deslocamento. Por exemplo, uma área sobreposta a uma ponte que passa por cima de um rio, por exemplo. Poderia-se eliminar a área de água nos arredores e provavelmente o usuário estaria sobre aquela ponte. Neste trabalho, inicialmente estudamos as diversas técnicas existentes para prover a privacidade ao usuário, como zonas mistas, confusão de caminhos e anonimato, por exemplo, e abordamos algumas situações em que essas abordagens conseguem ou não garantir a privacidade. Passando brevemente por essas estratégias, temos que a localização é um semi-identificador, logo, analisado junto a outra informação, permite a identificação do usuário. No K-anonimato, há a substituição por pseudônimos. Essa técnica faz uso de um espaço e intervalo de tempos mínimos, tais que exista, dentro dessas dimensões, um conjunto com pelo menos K-1 outras entidades com as mesmas dimensões semelhantes, impedindo assim a identificação de umas delas. A ofuscação consiste na modelagem de um grafo G, onde as localizações são os vértices e as arestas são as ligações entre essas localizações. O algoritmo cria um novo conjunto de vértices O, onde a localização do usuário se encontra. Como esse novo conjunto não mostra qual vértice representa a posição do usuário, outras entidades não conseguem obter a sua posição.
Nessa figura de exemplo, temos um grafo consistindo do conjunto de vértices V e de arestas e o conjunto de vértices O, constituindo-se dos vértices A, C, H, M, N, O, W, onde a posição do usuário é um desses vértices e ela não é mostrada. As zonas mistas consistem de regiões espaciais conectadas com um tamanho definido, de tal forma que usuários que adentrem a referida região têm suas identidades trocadas por pseudônimos não utilizados dentro da zona mista. Assim, um observador não consegue relacionar uma entidade que adentrou uma zona mista com uma entidade que deixou a zona mista. Como toda estratégia de proteção à privacidade, há margens para falha no emprego das zonas mistas. Por exemplo, se dois usuários que partem de pontos diferentes e percorrem distâncias muito diferentes em direção ao mesmo local dentro das zonas mistas, esses usuários podem ser distinguidos um do outro. Na confusão de caminhos, novos caminhos são gerados pelo algoritmo e quando o caminho do usuário cruza com esses caminhos gerados, ele não poderá ser identificado por um adversário que o esteja rastreando, pois este não saberá qual o caminho correto após o cruzamento. O estudo de mecanismos para prover a privacidade de localização considerando espaço e tempo se mostra um importante campo de pesquisa devido ao rápido avanço da computação ubíqua. Há que se pesar o fornecimento de privacidade ao usuário com menor impacto na qualidade de serviços que este usufrui, como, por exemplo, as funcionalidades dos serviços baseados em localização. Da mesma forma, devemos pesar os impactos que a violação de privacidade de localização podem causar nos âmbitos financeiro, social e na imagem de pessoas e instituições. Além disso, este campo de estudo pode contribuir com a expansão de serviços de melhor qualidade na saúde, planejamento urbano e na vida do usuário e da sociedade em geral. Obrigado.